Atenção! O que você vai ouvir agora é apenas a primeira parte de uma história baseada em fatos reais do seu Francisco. Caros ouvintes, gostaria de fazer um esclarecimento importante sobre nossos vídeos. Muitos acreditam que nossas histórias são dubladas, mas na realidade são narradas por profissionais, experientes. Esta abordagem não é por acaso. Existe uma razão muito significativa por trás dela. Os idosos que corajosamente compartilham suas vidas conosco frequentemente revelam situações extremamente delicadas e pessoais. Seus relatos incluem detalhes sobre familiares, amigos e conhecidos, além de eventos que podem ser considerados controversos ou até inadmissíveis pelos padrões atuais. É uma exposição crua e honesta de suas experiências de vida. Se permitíssemos que esses idosos se identificassem diretamente, as consequências poderiam ser sérias e de longo alcance. Não apenas para eles, mas para um círculo muito mais amplo de pessoas mencionadas em suas histórias. Imagine o impacto que essas revelações poderiam ter nas vidas atuais dessas pessoas. Conflitos familiares, problemas legais, danos à reputação. Nossa responsabilidade é proteger todos os envolvidos. É por isso que insistimos que você, nosso espectador, se concentre na essência da história, não nas imagens representativas. Já disse isso antes, mas reforço, devido aos comentários que lemos diariamente. Por isso eu te peço, inscreva-se no canal agora e deixe seu like da confiança. É rápido e faz toda a diferença. Nosso objetivo final é honrar essas experiências de vida. Queremos que essas narrativas sejam ouvidas, refletidas e respeitadas, sem comprometer a privacidade ou o bem-estar de ninguém. Agora, sem mais delongas, seu Francisco, fique à vontade para compartilhar sua história. Oh, minha filha, se aproxegue. Tô feliz que você veio. Deixa eu te contar como foi que conheci a Elsa. Mas fique sabendo, essa não é uma história de amor eterno, não. Era lá pelos idos de 1965. Eu era moço, tinha uns 24 anos, verdinho ainda. Trabalhava naquela fábrica de tecido, sabe? Um lugar enorme, cheio de máquina barulhenta. O cheiro de algodão e óleo de máquina era forte. Parecia que grudava na gente. Mas naquele dia, senti um perfume diferente no ar. Foi quando vi ela pela primeira vez. A Elsa, viu? Moça bonita, com uns olhos castanhos que brilhavam mais que as lâmpadas da fábrica. O sorriso dela, meu Deus, era uma coisa que alegrava o dia da gente. Lembro como se fosse hoje. O Zé, aquele meu colega de turno, me cutucou com o cotovelo nas costelas e falou baixinho. Oh, a moça nova na fiação. Fingi que nem liguei, mas que nada. Meus olhos ficavam procurando ela o tempo todo. As máquinas de costura faziam um barulhão danado, mas ainda assim eu consegui ouvir a voz dela quando ela se apresentou ao contramestre. Elsa, 19 anos, vinda do interior para trabalhar. A voz dela era que nem música para os meus ouvidos. Nos dias que vieram depois, eu ficava inventando desculpa para passar perto de onde ela trabalhava. Às vezes, a gente pegava o mesmo rolo de pano e nossas mãos se encontravam. Parecia que tinha tomado um choque, de tão bom que era. Uma vez, o supervisor me chamou a atenção. Francisco, presta atenção no serviço. Mas que nada, eu só conseguia pensar naqueles sorrisos que trocava com Elsa. Demorei um tempão para criar coragem, viu? Mas um dia chamei ela para tomar um café depois do trabalho. Para minha surpresa e alegria, ela aceitou. Sentados na lanchonete empoeirada em frente à fábrica, descobrimos que tínhamos muito em comum. Também vim para a cidade grande atrás de uma vida melhor, contei para ela, remexendo o café com leite, nervoso que só. A Elsa deu uma risada gostosa, dessas que fazem a gente se apaixonar mais ainda. E achou? Ela perguntou, olhando bem nos meus olhos. Acho que acabei de achar, falei, sentindo o rosto esquentar que nem brasa. O namoro foi rapidinho.
A Elza não era igual às outras moças que eu conhecia, não. Era moderna, trabalhadora, cheia de sonho. A gente conversava sobre fazer uma vida junto, longe daquelas tradições antigas das nossas famílias. Numa noite andando de mão dada na praça, ela virou para mim e falou: "Vamos casar logo, Chico. Não quero esperar mais, não." Nem precisava pedir 2 vezes. No mês seguinte estava casado. Sabe, eu morava numa pensão desde que tinha vindo do interior. Fazia uns 3 anos e meio já. Era um quarto pequeno. Não dava para nós 2, não. E para falar a verdade, aquele lugar era só para rapazes solteiros. Nem podia levar a Elza lá. Então fizemos assim. Alugamos uma casinha simples perto da fábrica. Dava para ir a pé e a gente ia todo santo dia. Era uma caminhada boa, mas a gente nem ligava. Estava feliz demais para reclamar de qualquer coisinha. Ah, minha filha, o casamento foi uma coisa simples, viu? Nem convidamos a família, nem a minha, nem a dela. A gente pensou, vamos fazer logo e depois a gente avisa. Combinamos de ir visitar eles depois, quando desse. Lembro como se fosse hoje. Cada um escreveu uma carta para sua família, contando a novidade. A Elza, coitada, ficou um tempão olhando para o papel em branco, sem saber direito o que escrever. Já eu rabisquei umas linhas meio tortas, explicando que tinha encontrado a mulher da minha vida. O casamento mesmo foi só no cartório, numa quinta-feira à tarde, depois do trabalho. Nem tivemos que faltar o serviço, viu? Levamos uns amigos nossos do trabalho para ser testemunha. O Zé e a Conceição, lá da fiação, foram os padrinhos. A Elza estava linda, com um vestidinho branco tubinho. Ela tinha um corpo atraente e cheio de curvas. Eu fui com minha melhor camisa, toda engomada, que quase não dobrava de tão dura. Foi rápido, sabe? O homem do cartório leu uns papéis, a gente assinou e pronto. Marido e mulher. Não teve festa, não teve bolo, não teve nada disso. Mas teve amor, minha filha. Muito amor. Depois da cerimônia, fomos todos tomar umas cervejas em um barzinho que tinha música. Foi nossa festa de casamento. Voltamos para a fábrica no dia seguinte, cada um para o seu posto, como se nada tivesse acontecido. Mas eu me sentia diferente. Olhava para a aliança no meu dedo e não acreditava que agora era um homem casado. No fim do expediente, fui buscar a Elza na sessão dela. Saímos de mãos dadas, sob os olhares e sorrisos dos colegas. Fomos direto para nossa casinha. Era o começo da nossa vida juntos. Nossa vida de recém-casado era uma beleza. De noite, ficava só no amor e nos planos para o futuro. A Elza falava em estudar, quem sabe até fazer faculdade um dia. Eu sonhava em ter meu próprio negócio. A gente vai ter filhos sim, mas não agora, ela dizia, pegando na minha mão. Primeiro, vamos curtir nossa vida de casal. E eu concordava com tudo. Como é que podia discordar? A Elza era meu mundo inteiro. Ora, a gente acordava cedinho, tomava café junto e ia para a fábrica de mão dada. De noite, fazia janta junto, rindo e dançando naquela cozinha apertada, com o rádio tocando. Isso que é felicidade, Chico. A Elza falava baixinho no meu ouvido enquanto a gente dançava. E era mesmo, viu? Naqueles primeiros meses, tinha certeza que nossa vida ia ser sempre assim, cheia de amor, companheirismo e sonho junto. As respostas das cartas que enviamos para nossas famílias demoraram para chegar. Quando finalmente chegou, minha filha, foi um rebuliço só. A carta da família da Elza chegou primeiro. Ela abriu com as mãos tremendo. Li por cima do ombro dela. A mãe dela escreveu que estava decepcionada por não ter sido convidada para o casamento, mas que entendia que os jovens às vezes fazem essas coisas. O pai dela nem assinou a carta. Já a resposta da minha família, essa demorou mais uma semana para chegar. Minha mãe, Dona Perpétua do Socorro, escreveu uma carta de 4 páginas. Misericórdia. Começava dizendo que estava magoada, depois passava para preocupada e terminava pedindo para a gente ir visitar assim que desse. A Elza ficou meio triste com as respostas. A gente devia ter esperado, Chico. Ela falou uma noite, enquanto lavava a louça do jantar.
Eu abracei ela por trás e disse: o que está feito, está feito. Agora é olhar para frente. Combinamos de ir visitar as famílias no próximo feriado. Primeiro a dela, depois a minha. Foram visitas tensas, viu? A mãe da Elsa mal olhava para mim. O pai dela, um homem grande e calado, só me cumprimentou com um aceno de cabeça. Na casa da minha mãe foi diferente. Dona Perpétua abraçou a Elsa como se fosse filha dela. Chorou, deu conselho, fez um almoço que dava para alimentar um batalhão. Meus irmãos ficaram zoando comigo, dizendo que eu tinha dado um passo maior que a perna. Mas sabe de uma coisa, minha filha? Apesar de toda essa confusão, eu não me arrependi de nada. A Elsa era a mulher da minha vida, e eu sabia disso. A gente voltou para nossa casinha depois dessas visitas, mais unidos do que nunca. Antes de continuar falando da Elsa, deixa eu te contar umas coisas que aconteceram antes. Coisas que a gente nem costuma falar, sabe? Mas acho que você precisa saber, já que lá na frente vou ter que contar de qualquer jeito. É algo que muitos homens da minha época guardavam como segredo sujo. Eu tinha 17 anos quando fui pela primeira vez na Casa da Paineira. Era o nome que davam para o puteiro lá da minha cidade. Ficava na beira da estrada. Um lugar que parava caminhoneiro do Brasil inteiro. De dia parecia só mais um bar de beira de estrada. Mas de noite virava um antro de perdição. Foi meu irmão mais velho, o Tonho, que me levou. Ele já tinha ido outras vezes. Chico, ele falou, já está na hora de você virar homem de verdade. O lugar era uma casa grande, com umas luzes fracas na frente. Quando entrei, senti o cheiro forte de perfume misturado com cachaça e cigarro. A música alta mal abafava os gemidos vindos dos quartos. As mulheres de lá, todas elas tinham nome de flor. Lembro da Rosa, da Margarida, da Violeta. Acho que era para esconder quem elas eram de verdade. Foi a Rosa que tirou minha virgindade. Ela devia ter uns 30 anos. Os olhos carregavam uma tristeza profunda. Foi rápido, sem muita conversa. Depois, fiquei com uma sensação estranha, meio envergonhado. Acabei voltando lá outras vezes. Cada vez que ia, gastava quase todo o dinheiro que ganhava trabalhando na roça, com meu pai e meus irmãos. Dava uma parte em casa, claro, mas o resto ia tudo para a Casa da Paineira. Via homens casados, pais de família, maridos de vizinhas, todos fingindo que não se conheciam. Era um pacto silencioso de traição. Ninguém contava de ninguém. Meu próprio avô tinha levado meu pai lá pela primeira vez. Meu pai só parou quando casou, jurando fidelidade à minha mãe. Nunca mais botou os pés lá. Ele dizia: homem casado tem que respeitar a mulher. E olha que na época dele era ainda mais comum essas coisas. Mas meus irmãos, mesmo casados, continuavam frequentando o lugar com menos frequência. Mas deixar de ir? Isso nunca deixaram. Eu era contra isso. Não achava certo. Talvez por isso que decidi ir embora para a cidade. Um dia, percebi que daquele jeito eu nunca ia ter nada na vida. Estava sempre sem dinheiro, sempre devendo. Foi aí que decidi que precisava mudar de vida. Tinha um primo meu, o Dionísio, que trabalhava na cidade numa fábrica. Resolvi que ia tentar a sorte por lá também. Quando falei que ia para a cidade, meus irmãos acharam que eu estava ficando doido. Vai largar a terra por uma fábrica? Eles falavam. Mas eu estava decidido. Não queria acabar como eles, casado cedo, cheio de filho, e ainda assim indo para a Casa da Paineira escondido das mulheres. Foi difícil no começo, viu? A cidade era um mundo diferente. Mas pelo menos eu estava longe daquela tentação. Nos primeiros meses, às vezes dava uma vontade de procurar um lugar parecido na cidade. Mas eu resistia. Queria juntar um dinheiro, ter uma vida melhor. E foi assim que eu estava vivendo quando conheci a Elsa. Quando olhei nos olhos dela pela primeira vez, entendi o que meu pai queria dizer sobre respeitar a mulher. Era diferente de tudo que eu tinha sentido antes. Essas experiências me ensinaram muito. Me fizeram valorizar o amor de verdade, o companheirismo. Não contei para Elsa sobre a Casa da Paineira. Talvez devesse ter contado,
Mas naquela época, a gente não falava dessas coisas. Olhando para trás agora, vejo como era tudo errado. Os homens achavam que podiam fazer o que queriam, que era normal trair. As mulheres, coitadas, tinham que aceitar ou fingir que não sabiam. Não era certo, não. Mas era assim que as coisas funcionavam. Quando casei com a Elsa, prometi para mim mesmo, nunca mais ia pisar num lugar daqueles. E cumpri, viu? Mesmo nos momentos mais difíceis do nosso casamento, nunca procurei outras mulheres. Bom, voltando à vida de casado, depois daquelas visitas às famílias, a gente voltou para nossa rotina. Eu e a Elsa, trabalhando na fábrica, sonhando com um futuro melhor. A gente era jovem, cheio de planos, mas sabe como é, né? A vida às vezes tem outros planos pra gente. Não demorou muito e a Elsa engravidou. Foi uma surpresa e tanto. A gente tinha combinado de esperar um pouco mais, mas aconteceu. Lembro do dia que ela me contou. Tava toda nervosa, tremendo. Chegou em casa do trabalho, mal tocou na janta. Depois me chamou no quarto e contou. Eu fiquei sem saber o que dizer no começo, mas depois abracei ela forte. Vamos dar um jeito, falei. No fundo eu estava feliz, mas também assustado. O João nasceu 9 meses depois. Um menino forte, saudável, com um par de pulmões que fazia a vizinhança toda saber quando estava com fome. A Elsa deixou o trabalho na fábrica para cuidar dele. No começo, ela até gostou. Ficava o dia todo com o bebê, cuidando da casa. Eu chegava do trabalho e encontrava tudo arrumadinho, comida na mesa. Eu estava gostando da vida de pai de família. Mas a lua de mel não durou muito. Logo a Cândida veio, sem a gente planejar. E aí as coisas começaram a ficar pesadas para Elsa. 2 bebês pequenos, a casa para cuidar e eu trabalhando cada vez mais para dar conta das despesas. O dinheiro curto, as noites mal dormidas, tudo isso foi pesando. Sem contar que o leite da Elsa não era suficiente. Descobrimos quando tivemos que ir ao médico. A gente não entendia por que a menina chorava tanto. O doutor explicou que era porque estava com fome. O leite do peito não estava dando conta. Para manter a fórmula, que era louca de cara, tivemos que mudar de casa. Fomos para um lugar um pouco mais longe do meu trabalho, onde o aluguel era mais barato. Mas eu me lasquei todo, porque tinha que acordar bem mais cedo e chegava bem mais tarde em casa. Foi nessa época que as brigas começaram a ficar mais frequentes. A Elsa foi ficando cansada, irritada. Às vezes eu chegava em casa e ela estava chorando, com as crianças berrando. Tentei ajudar como podia, mas não era fácil. Chegava do trabalho e, mesmo cansado, ainda dava uma mão. Trocava fralda, dava mamadeira, tentava fazer o João dormir. Mas parecia que nunca era suficiente. A gente mal tinha tempo para conversar direito. Aqueles sonhos de estudar, de ter um negócio próprio, foram ficando para trás. A vida era só trabalho e cuidar das crianças. A Elsa, que antes falava em fazer faculdade, agora mal tinha tempo de ler o jornal. E então veio a bomba. A Elsa engravidou de novo. Dessa vez eram gêmeos. Quando o médico falou, achei que ela ia desmaiar ali mesmo no consultório. Tive que segurar ela para não cair. Pedro e Paulo nasceram fortes, mas a Elsa parecia que tinha perdido o brilho nos olhos. 4 crianças pequenas, uma casa para cuidar e uma mulher cada vez mais distante. A Elsa não era mais aquela moça alegre que eu conheci na fábrica. Agora ela vivia cansada, de olheiras fundas, cabelo sempre preso num coque mal feito. Às vezes eu olhava para ela e mal reconhecia minha mulher. As coisas foram piorando aos poucos. A Elsa ficava cada vez mais distante, como se tivesse se perdido em algum lugar entre as fraldas sujas e as mamadeiras. Às vezes, eu chegava em casa e encontrava as crianças sozinhas, chorando. O João, com 4 anos, tentando acalmar os irmãos menores. A Cândida, de 2 anos, com a fralda tão cheia que vazava pelas pernas. As fraldas de pano se acumulavam num canto da área de serviço, criando mau cheiro.
Uma vez, cheguei a ver umas larvinhas se mexendo no meio daquela sujeira toda. Era de revirar o estômago. A casa, que antes era o orgulho da Elsa, agora estava sempre uma bagunça. Pratos sujos na pia, roupa espalhada, brinquedos por todo lado. Eu tentava ajudar, lavava as fraldas no tanque nos fins de semana, esfregando até meus dedos ficarem em carne viva. Mas parecia que nada era suficiente. Mal acabava de lavar uma pilha, já tinha outra esperando. Olha, minha filha, tem uma coisa que eu ainda não contei. É meio constrangedor falar sobre isso, mas faz parte da história. Mesmo com toda aquela situação complicada, eu ainda era um homem jovem, entende? Às vezes, quando as crianças estavam dormindo, eu procurava a Elsa como marido. Tentava me aproximar, fazer um carinho. Mas a Elsa era tinhosa, não deixava eu nem chegar perto. Me repreendia, dizia que eu não tinha noção. Você está vendo essa bagunça toda e ainda tem cabeça para esse tipo de coisa, Chico. Ela sempre me fazia sentir culpado, sabe? Como se eu fosse um insensível, só pensando naquilo. Mas não era assim. Eu só queria um pouco de afeto, um pouco de consolo no meio daquela vida difícil. Uma vez, insisti um pouco mais. Fui passando a mão por baixo do vestido dela. Mas aí ela virou uma onça. Me empurrou com tanta força que quase caí da cama. Sai daqui, Chico! Você não percebe que eu não quero? Ela gritou. Eu fiquei arrasado. Passei o dia lavando fraldas e louças. Achei que ela iria me recompensar, mas nada. Fui rejeitado de novo. Continuamos dormindo na mesma cama, mas era como se houvesse um muro invisível entre nós. E assim passamos mais de 5 meses, até que ela me disse uma noite: Chico, eu amo eles, mas eu não aguento mais. Não era isso que eu queria para minha vida. Eu queria estudar, trabalhar fora, ser alguém. Agora olha para mim. Tentei consolar ela, dizer que as coisas iam melhorar. Falei que quando os meninos crescessem um pouco, ela poderia voltar a estudar. Mas no fundo, eu também estava perdido. Outra noite, depois de mais uma discussão por causa das fraldas sujas acumuladas, a Elsa olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: Isso não é vida, Chico. Eu não nasci para isso. Às vezes eu olho para as crianças e não sinto nada. Só cansaço. Aquilo me assustou. Tentei abraçar ela, mas a Elsa se afastou. Naquela noite, dormi no sofá, pensando no que fazer para salvar meu casamento. Quando acordei de madrugada com o choro dos gêmeos, fui para o quarto chamar a Elsa. Mas ela não estava lá. A cama ainda estava arrumada, como se ninguém tivesse dormido nela. Procurei pela casa toda, chamei, gritei, nada. As crianças acordaram com a confusão, começaram a chorar também. Foi então que vi o bilhete na mesa da cozinha, embaixo de uma xícara de café pela metade. Chico, não aguento mais. Preciso ir. Amo as crianças, mas não consigo ser a mãe que elas merecem. Me perdoa, Elsa. A Elsa tinha ido embora. Me deixou sozinho com 4 crianças pequenas. Naquela hora, senti o mundo desabar. O choro das crianças parecia distante, como se eu tivesse mergulhado num pesadelo. Mas não tinha tempo para chorar. As crianças precisavam de mim. Troquei as fraldas dos gêmeos Pedro e Paulo com apenas 8 meses. Dei mamadeira para Cândida, fiz o João parar de chorar prometendo que a mamãe logo voltaria. Menti para o meu próprio filho, tentando acreditar na mentira eu mesmo. O que aconteceu depois? Naquela madrugada, depois que acalmei as crianças, fui naquela cozinha e resolvi ler o bilhete da Elsa novamente. Minha cabeça girava, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Será que a Elsa foi só dar uma volta para esfriar a cabeça e logo vai voltar? Será que ela foi embora mesmo, mas vai voltar arrependida daqui a pouco? As perguntas sem respostas não paravam de surgir na minha mente. Lembrei de todas as vezes que a Elsa tinha reclamado do cansaço, das noites mal dormidas, dos sonhos adiados. Como é que eu não tinha visto que as coisas estavam tão ruins assim?
Me senti um fracassado, um marido incompetente que não conseguiu ajudar a própria mulher. De repente, senti as pernas fraquejarem. Me apoiei na pia da cozinha, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar na borda. Foi então que o choro veio, um choro de desespero que eu nunca tinha sentido antes. Chorei como criança, soluçando mesmo. Me sentia um inútil, um homem que não foi capaz de manter sua família unida. Como é que eu ia explicar isso para os meus filhos? Como é que eu ia criar 4 crianças sozinho? Não sei quanto tempo fiquei ali, chorando na cozinha escura. Mas então, como se fosse um tapa na cara para me acordar daquele pesadelo, ouvi de novo o choro das crianças vindo do quarto. A verdade é que, com Elsa ou sem Elsa, eu tinha 4 bocas para alimentar e nenhuma ideia de como fazer isso sozinho. Aquelas crianças eram minhas, eram minha carne e meu sangue. Se a Elsa tinha desistido delas, eu não podia fazer o mesmo. Passei a noite em claro, cuidando das crianças, tentando colocar a casa em ordem. Quando o sol nasceu, a ficha finalmente caiu. Eu era um pai solteiro com 4 filhos pequenos. Não tinha como avisar o trabalho que ia faltar. Telefone? Que nada. Luxo de rico. Na nossa rua, só o armazém da esquina que tinha um. E eu não podia sair de casa e deixar as crianças sozinhas para ir até lá. Pela primeira vez em anos, simplesmente não fui trabalhar. Fiquei em casa, me virando como podia com as crianças. O tempo todo pensando no que ia dizer para o supervisor quando voltasse. A verdade? Nem pensar. A vergonha era grande demais. Imaginei as fofocas na fábrica. O Francisco, sempre tão certinho, faltou sem avisar. Será que bebeu? Será que está doente? Ninguém ia imaginar a verdade. Que a Elsa tinha ido embora, me deixando sozinho com os filhos. Fiquei pensando que talvez ela devia ter voltado para a casa dos pais dela. As horas passavam devagar. As crianças choravam, pediam pela mãe. Cada vez que olhava para o relógio, pensava no supervisor marcando minha falta. No dinheiro que ia perder por esse dia não trabalhado. Dinheiro que já fazia falta antes, imagina agora. Menos de uma semana depois, as latas de leite que eu tinha guardadas já tinham secado. Raspava o fundo da lata com a colher, tentando tirar até o último pozinho para fazer a mamadeira dos gêmeos e da Cândida. A verdade é que mamar no peito, só o João mamou bem. Os outros, o leite da Elsa era pouco, como já te disse. O médico disse que os gêmeos também tinham que tomar a fórmula. O arroz e o feijão também estavam no fim. Só tinha sobrado umas batatas e meia dúzia de ovos. Eu não voltei ao trabalho. A vergonha de explicar o que tinha acontecido era grande demais. E pedir ajuda para os vizinhos? Nem pensar. O orgulho não deixava. Mas não podia deixar as crianças com fome. Eu estava encurralado. Não tinha mais jeito. Ia ter que sair para comprar mantimentos. Leite para os pequenos, comida para a gente. No fundo, bem no fundo, ainda tinha uma pontinha de esperança. Cada vez que ouvia um barulho no portão, meu coração disparava. Será que é ela voltando? Será que ela se arrependeu e está voltando para casa? Foi então que Deus ouviu minhas preces. Numa tarde de domingo, ouvi batidas no portão. Era o Zé, meu amigo e padrinho de casamento. Ele estava com uma cara preocupada. Chico, o que está acontecendo? Faz 4 dias que você não aparece na fábrica. O pessoal está preocupado. Quando ele entrou e viu o estado da casa, os olhos dele se arregalaram. As fraldas sujas espalhadas, a louça acumulada na pia, as crianças chorando. Por um momento, vi o terror passar pelo rosto dele. Meu Deus, Chico, a Elsa, ela não a... Ele não conseguiu terminar a frase, mas entendi o que ele estava pensando. Achava que tinha acontecido uma tragédia, que a Elsa tinha morrido. Não aguentei. Desabei ali mesmo, na frente dele. Contei tudo, entre soluços. Como a Elsa tinha ido embora, me deixando sozinho com as crianças. Como eu estava perdido, sem saber o que fazer. O Zé me abraçou forte, deixando eu chorar no ombro dele. Depois que me acalmei um pouco, ele olhou nos meus olhos e falou: Chico,
você não está sozinho nessa. A gente vai dar um jeito. Primeiro, vamos dar um trato nessa casa e alimentar essas crianças. Depois a gente pensa no resto. Ali, naquele momento, senti um alívio que não sentia há dias. Finalmente tinha alguém para me ajudar, alguém para compartilhar o peso daquela situação. O Zé passou o resto do dia me ajudando. Ele e a Conceição tinham 3 filhos pequenos também. Ele sabia tudo o que fazer. Enquanto ele foi no mercadinho, eu fiquei limpando a casa. Depois voltou, com o leite das crianças e umas sacolas cheias de comida. Demos banho nas crianças, fizemos comida. Já era noite. Quando as crianças já estavam dormindo, o Zé sentou comigo na cozinha. Chico, você não pode continuar assim. Precisa voltar para o trabalho. Eu vou falar com o supervisor amanhã, que é segunda-feira, explicar a sua situação. E vou ver se consigo alguém para te ajudar com as crianças durante o dia. Tentei protestar, dizer que não precisava. Mas no fundo, eu sabia que ele estava certo. Não podia continuar daquele jeito. Obrigado, Zé, falei. Não sei o que seria de mim e das crianças sem você. Ele deu um tapinha nas minhas costas e sorriu. Para isso que serve os amigos, Chico. A gente vai superar isso junto. Naquela noite, dormi um pouco mais tranquilo. Ainda tinha um longo caminho pela frente, mas pelo menos agora eu não estava mais sozinho nessa fase ruim da minha vida. O Zé ajudou como prometeu, mas a coisa era mais complicada do que a gente pensava. Voltei para o trabalho, mas e as crianças? Onde é que eu ia deixar? Acabei deixando na casa da dona Adelaide, uma senhora que cuidava dos meninos do bairro. Mas aquilo não era o ideal, não. Era só uma casa cheia de criança correndo para todo lado, sem ninguém para olhar direito. Fui até na creche do governo ver se arrumava uma vaga. A mocinha lá me olhou com uma cara de dó que só vendo. Seu Francisco vai ter que esperar. Tem fila. Pode demorar meses. Voltei para casa com o rabo entre as pernas. Não tinha jeito. Era deixar com a dona Adelaide mesmo. Todo dia de manhã, meu coração apertava de deixar meus pequenos lá. Tinha criança demais naquela casa, e a senhora não dava conta não. Um dia, a Cândida chegou com uma mordida funda no ombro. Quase perdi a cabeça. Mas o que eu podia fazer? Brigar com uma criança? Reclamar com a dona Adelaide e correr o risco de perder o único lugar que eu tinha para deixar meus filhos? No trabalho, a situação não estava melhor. O povo cochichando, olhando de rabo de olho. Parecia que eu tinha virado bicho de circo. O coitado que a mulher abandonou com 4 crianças pequenas. A vizinhança era a mesma coisa. Cochichos para todo lado quando eu passava com as crianças. Algumas pessoas até ofereciam ajuda, mas eu sabia que era só para assuntar mesmo. Não aguentava mais aquela situação. 2 meses e meio depois que a Elsa foi embora, tomei uma decisão. Não dava mais para continuar daquele jeito. As crianças mereciam algo melhor. E a verdade era clara. Eu não estava dando conta sozinho. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei na cozinha e chorei muito. De cansaço, de raiva, de saudade da vida que eu tinha antes. Foi aí que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Voltar para a casa da minha mãe. Fui conversar com o chefe na fábrica. Expliquei a situação. Afinal, eram quase 9 anos trabalhados de carteira assinada. Pedi um acordo, porque não podia simplesmente largar o emprego sem nada no bolso. O homem foi compreensivo, graças a Deus. Olha, Chico, ele disse, a gente pode fazer o acerto, mas o dinheiro só daqui a uns dias. Tem que passar pela contabilidade, entende? Eu entendi. Não era o ideal, mas pelo menos ia receber um bom acerto para recomeçar a vida com as crianças na minha cidade natal. Aceitei na hora. Voltei para casa e comecei a arrumar nossas coisas. Não era muita coisa, não. A gente morava de aluguel, eu resolvi deixar os móveis, não dava para levar, sem contar que eram muito velhos. Juntei o que dava, umas roupas das crianças, uns brinquedos, umas panelas que a Elsa tinha deixado para trás. Tudo coube em 2 malas velhas e uma caixa de papelão. Olhando aquilo tudo, me bateu uma tristeza. 6 anos de casado, 4 filhos
E era só isso que a gente tinha. Era hora de seguir em frente. Fui falar com o dono da casa, expliquei a situação. Ele até que foi compreensivo, não cobrou o mês que estava correndo. Combinei de mandar a chave pelo Zé depois que a gente partisse. A vida não estava fácil não, mas pelo menos eu tinha para onde ir. Muita gente não tem nem isso. Na manhã que a gente ia pegar a jardineira, olhei uma última vez para casa. Ali tinha sido meu lar, o lugar onde fui feliz com a Elsa, onde meus filhos nasceram. Agora era só uma lembrança triste. Vamos, Chico, o Zé falou, pegando um dos gêmeos no colo. Está na hora de recomeçar. Tranquei a porta e seguimos para a rodoviária. A viagem foi longa. As crianças choraram muito no começo, mas depois o barulho da jardineira foi acalentando e eles dormiram. O Zé, coitado, passou a viagem toda me ajudando com os pequenos. Não sei o que seria de mim sem aquele amigo. E assim, com o coração pesado, mas com uma pontinha de esperança, parti rumo à casa da minha mãe. Não sabia o que me esperava, mas sabia que não podia mais continuar daquele jeito. Olhava para os meus filhos dormindo e rezava para estar fazendo a coisa certa. Dona Perpétua do Socorro quase desmaiou quando me viu na porta com 4 crianças pequenas e umas poucas malas. Meu filho, o que aconteceu? Ela perguntou, já pegando o Pedro no colo. Contei tudo, ali mesmo na porta, já que a mãe já foi pensando que a Elsa tinha morrido. Eu tive que explicar o mais rápido que pude, para ela não passar mal. Minha mãe ouviu em silêncio, balançando a cabeça. Quando terminei, ela só disse, entra, meu filho. Essa agora é a sua casa e dos meus netos. Depois que a gente chegou, o Zé tomou um café rápido com a gente. Ele estava com pressa, não queria perder a jardineira de volta para a cidade, que tinha horário certo para passar. Na hora que ele foi se despedir, não aguentei. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. O Zé também ficou emocionado. A gente se abraçou forte como irmãos. Obrigado, Zé, falei. Você é um amigo e tanto. Não sei o que seria de mim e das crianças sem você. O Zé deu um tapinha nas minhas costas. Que é isso, Chico? Você faria o mesmo por mim. Fiquem com Deus. O Zé falou por fim. Cuida dessas crianças e quando der, manda notícias. Assenti com a cabeça, ainda emocionado demais para falar. Vi o Zé se afastando, acenando uma última vez antes de virar a esquina. Estava com o coração apertado, mas cheio de gratidão pelo amigo fiel que Deus tinha colocado no meu caminho. A mãe também se emocionou vendo aquela cena. Depois que o Zé se foi, minha mãe começou a olhar neto por neto com os olhos cheios d'água. Que crianças perfeitas, meu filho, ela disse, a voz embargada. A mãe não conhecia nenhum deles. A última vez que nos vimos foi aquela vez que te contei, que eu e a Elsa fomos lá depois de casados. Ela estava emocionada e triste ao mesmo tempo. Francisco, ela me chamou baixinho, enquanto as crianças brincavam no quintal. Me diz uma coisa, você não traiu a Elsa, né? Conhecendo seu passado naquele puteiro. Eu olhei nos olhos dela, sério. Mãe, eu juro de pé junto que não. Depois que casei com a Elsa, nunca mais olhei para outra mulher. Ela me fitou por um momento, então assentiu. Eu acredito em você, meu filho. Você é igual seu pai. A mãe pegou o Pedro no colo, que já estava choramingando de sono. Coitadinhos, devem estar exaustos da viagem. Vamos ajeitar tudo para eles dormirem. Enquanto arrumávamos as camas improvisadas, a mãe continuava olhando para as crianças. Como é que uma mãe faz uma coisa dessas, meu Deus? Ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Eu não tinha resposta, também não entendia. Só sabia que agora era comigo e que, graças a Deus, eu tinha minha mãe para me ajudar. Mãe, falei, quando as crianças já estavam dormindo. Obrigado por nos receber assim. Sei que não vai ser fácil. Ela me interrompeu com um abraço apertado. Meu filho, essa é a sua casa e dos meus netos. A gente vai dar um jeito. Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Naquela noite, quando me deitei ao lado das crianças, eu chorei silenciosamente. De alívio, de medo, de saudade da vida que eu tinha antes.
mas também de gratidão. Pelo Zé, pela minha mãe e pela chance de recomeçar. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café fresco e o canto do galo. Por um momento, me senti de volta à infância. Mas logo a realidade me atingiu quando vi meus filhos dormindo ao meu lado. Eles sempre acordavam na madrugada, mas dessa vez eles estavam tão cansados que dormiram a noite toda. Que judiação! Para mim foi bom, também precisava muito dormir. Fui até a cozinha, onde encontrei minha mãe já ativa preparando o café da manhã. O quintal, que eu podia ver pela janela, estava cheio de vida. A horta bem cuidada, as galinhas ciscando. Bom dia, mãe, falei, me sentando à mesa. Bom dia, meu filho, ela respondeu, colocando uma xícara de café na minha frente. Dormiu bem? Olhei ao redor, a casa parecia tão quieta. A senhora tem ficado sozinha aqui todo esse tempo? Perguntei. Ela assentiu, com um sorriso triste. É, meu filho. Desde que seu pai se foi, há 10 anos, tenho tocado as coisas sozinha. Cuido da horta, das galinhas, me mantenho ocupada. Senti uma pontada de culpa. Fazia tanto tempo que eu não voltava para casa, ocupado com minha própria vida na cidade. E por fim, só voltei porque precisei. Me senti péssimo. E meus irmãos, mãe? Como estão? O José está bem trabalhando aqui mesmo na cidade. É um bom marido, um bom pai. O Pedro se mudou para a capital há uns anos. Arrumou um emprego bom lá. O Tonho continua por aqui. Trabalha na oficina mecânica do seu Juvenal. E a Rita, você soube? Acabou de se casar, faz uns 2 meses, com o filho da dona Ernestina, o Claudomiro, lembra? Balancei a cabeça, lembrando sim. E o Tonho, mãe? Ele se aquietou? Minha mãe suspirou. Ah, meu filho, o Tonho é o Tonho, né? Continua com aquele jeito dele, mas pelo menos está trabalhando. Passa aqui de vez em quando para me ajudar com alguma coisa da casa. Mãe, me desculpa por ter ficado tanto tempo sem vir, sem dar notícias. Ela colocou a mão sobre a minha. Não se preocupe com isso agora, meu filho. O importante é que você está aqui. E agora temos 4 anjinhos para cuidar. Nesse momento, ouvimos o choro de um dos gêmeos. Minha mãe sorriu. Vá lá, cuide dos seus filhos. Eu termino de preparar o café da manhã para eles. Temos muito o que conversar, mas agora não é hora. As crianças precisam de você. Os dias foram passando e não demorou muito para os meus irmãos aparecerem. O José, sempre calado, chegou primeiro. Não falou muito, mas ficou ali do meu lado, me dando apoio. Às vezes, um olhar, um tapinha nas costas, vale mais que 1000 palavras. O Tonho, aquele desbocado depois que soube, fez o maior alvoroço. Cadê aquela vagabunda? Ele gritava. Deixa eu pôr as mãos nela que vai ver só. Deixa pra lá, Tonho, eu falei. Não vai adiantar nada agora. A Rita, minha irmãzinha caçula, foi um anjo. Mal tinha se casado e já estava lá todo dia, ajudando a cuidar das crianças. O marido dela ia para o trabalho e ela vinha para a casa da mãe. Dizia que estava treinando para quando tivesse os dela. Eu via nos olhos dela a tristeza e raiva. Os dias foram passando e aos poucos a gente foi se ajeitando. A mãe e a Rita cuidavam das crianças, enquanto eu procurava serviço. O Tonho até me arrumou umas diárias na oficina do seu Juvenal. Não era muito, mas já ajudava. Sem falar que eu não entendia nada de mecânica. Mas era melhor que trabalhar na roça de sol a sol. Eu sabia bem disso, já que minha infância toda foi assim. Depois de 1 mês morando com a mãe, tive que voltar para a cidade. Precisava pegar o acerto da fábrica onde eu tinha trabalhado por quase 9 anos. Na época, não era fácil conseguir emprego com carteira assinada, e eu tinha ficado lá todo esse tempo. Peguei a jardineira bem cedinho. A viagem foi longa, mas bem mais fácil sem as crianças. Eu me lembro bem de sentir um vazio viajando sozinho. Tive muito tempo para refletir. Pensava em Elsa. Será que ela não amava as crianças? Pois na minha cabeça, era impossível imaginar minha vida sem eles. Cheguei na cidade, já era quase meio-dia. Fui direto para a fábrica, com o coração na mão.
Será que iam me pagar direito? A gente sempre ouvia histórias de patrão que dava calote nos empregados. Graças a Deus, o supervisor, seu Adalberto, era um homem de palavra. Me recebeu na sala dele todo formal. Francisco, ele disse, aqui está seu acerto, tudo certinho como manda a lei. Quando vi o valor, quase caí para trás. Era muito dinheiro. Para os padrões da época, era uma pequena fortuna. Dava para comprar uma vaca leiteira, quem sabe até um pedacinho de terra, ou então guardar para quando as crianças precisassem de algo importante. Saí da fábrica me sentindo meio tonto. Nunca tinha segurado tanto dinheiro na mão. Quer dizer, eu guardava tudo na minha pochete, que ficou bem gordinha, recheada. Naquele tempo não tinha esse negócio de depositar em banco, não. Era tudo em dinheiro vivo mesmo. Pensei, quando chegar em casa, eu decido junto com a mãe como gastar esse dinheiro. Eu estava com muito medo de ser assaltado. Mas foi quando saí da sala do seu Adalberto que tudo começou a virar um pesadelo. Todo mundo me olhava de um jeito diferente, mas eu não entendia o porquê. Me cumprimentavam e depois abaixavam a cabeça, desviavam o olhar. Eu estava procurando meu amigo Zé, pois não poderia ir embora sem dar um oi. Quando avistei o Zé, ele demonstrou felicidade, mas depois mudou o semblante. Então eu vi que algo muito sério estava acontecendo. O Zé falou: Chico, ele disse baixinho, preciso conversar com você, mas agora não dá, me espera, e depois do expediente vou te contar algo que você precisa saber, é importante. Fiquei intrigado, mas concordei. Tive que ir para fora da fábrica, eram umas 3:30 da tarde. Eu fiquei plantado lá para fora, tentando imaginar 1000 coisas, com aquela dinheirama toda, morrendo de medo de um bandido me ver. Mas dali eu não arredava o pé. Quando o turno acabou, às 7 da noite, o Zé me chamou para ir no barzinho ali perto. O Zé estava sério demais. Sentamos numa mesa no canto. O Zé pediu 2 cervejas e ficou um tempo em silêncio, como se não soubesse por onde começar. Chico, ele finalmente falou, tô te falando isso porque sou teu amigo. Tá rolando uns boatos por aí, sobre a Elza. Senti meu coração apertar. Que tipo de boatos, Zé? Ele suspirou fundo. Dizem que a Elza não sumiu do nada, não. Que ela fugiu com o Paulinho, o filho do seu Geraldo. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. O Paulinho? O filho do dono da nossa antiga casa? Aquela casa que a gente teve que sair quando a Cândida nasceu, lembra? Pois é. Parece que eles estavam de caso desde aquela época. Todo mundo sabia, menos eu. O Zé continuou, me contando tudo que estava sabendo de conversa pela cidade. Que a Elza e o Paulinho eram amantes. Que todo mundo sabia, menos eu. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Um gosto amargo tomou conta da minha boca. Parecia que tinha engolido fel. As vozes ao meu redor foram ficando distantes. Por que ninguém me contou antes? Consegui perguntar depois de um tempo. O Zé baixou os olhos. Eu nunca soube, Chico, se soubesse tinha te falado. Saí do bar feito um zumbi, arrastando os pés pelas ruas que antes me eram tão familiares. Agora cada esquina, cada árvore, cada banco de praça parecia zombar de mim, gritando em silêncio. Traído. Todo mundo sabia, menos você, seu corno idiota. Os cochichos me perseguiam. Quando eu me aproximava, as pessoas paravam de falar e me olhavam com aquela cara de pena. Eu queria gritar, queria sumir, queria que a terra me engolisse. O dia tinha sido um pesadelo e estava longe de acabar. Na estação, mais uma pancada. A próxima jardineira só sairia no dia seguinte. Já que me enrolei tanto, conversando com o Zé, acabou ficando tarde, então resolvi passar a noite na pensão da dona Jurema, onde eu morava antes de casar com a Elza. Eu queria morrer, só queria sumir daquela cidade e nunca mais dar as caras por ali de tanta vergonha. Foi aí que o mundo desabou de vez. A pensão fervilhava de olhares e sussurros. Os vizinhos me encaravam com pena e constrangimento. A dona Zulmira, fofoqueira de plantão, não se conteve. Seu Francisco, eu sinto muito pelo que o senhor está passando.
Eu fingi de bobo, mesmo doendo fundo, eu queria saber o que estavam falando, o que todos sabiam. Ela falou tanta coisa que, olha, é preciso ter forças para ouvir. Ela dizia: Seu Francisco, o senhor não sabe da missa à metade. A Elza estava de caso com o Paulinho há anos. Todo mundo via eles se agarrando pelos cantos quando o senhor ia para a fábrica. E tem mais. A sua menina. Não é sua nem os gêmeos. O senhor não reparou que eles não parecem nada com o senhor? Dizem que o Paulinho é que é o pai de verdade. Por que o senhor não procura a Elza e devolve os filhos para ela? Ave Maria, que situação! O senhor é um santo, viu? Sabe, minha filha, eu nunca tive vontade de bater em mulher. Mas sinceramente me passou pela cabeça dar um tapa na cara daquela boca de serpente venenosa. A vergonha e a dor me consumiam, enquanto eu digeria o fato de que era o último a saber da minha própria desgraça. Cada palavra da dona Zulmira era como uma punhalada. Como é que eu ia olhar para as crianças agora? Como é que eu ia encarar minha mãe? Meu Deus do céu, que situação! Voltei para casa da minha mãe arrasado. Senti um nó no estômago que não passava. A vergonha era tanta que eu mal conseguia olhar nos olhos da minha mãe, dos meus irmãos. Como é que eu ia contar para os meus filhos que a mãe deles não só tinha abandonado eles, mas tinha fugido com outro homem? E mais, será que aquelas crianças eram minhas? Naquela noite, chorei como criança no colo da minha mãe. Chorei de raiva, de tristeza, de humilhação. A mãe só ficava passando a mão na minha cabeça, rezando baixinho. Deus sabe o que faz, meu filho, ela dizia. Essa cruz que ele te deu é porque sabe que você é forte o suficiente para carregar. Nos dias que se seguiram foi difícil demais. Cada vez que eu olhava para o João, para a Cândida, para os gêmeos, meu coração apertava. Como é que eu ia explicar para eles? Como é que eu ia proteger eles dessa verdade tão dolorosa? Decidi que, por enquanto, ia manter a história que a gente tinha inventado. Que a mãe tinha ido trabalhar longe, que um dia ela voltava. Era mentira, eu sabia, mas naquele momento parecia ser a única coisa que eu podia fazer para proteger meus filhos. A vida continuou, sabe? Tinha que continuar. As crianças precisavam comer, precisavam de roupa, de carinho. Não dava para ficar parado chorando pitanga, mas cada dia era uma luta. Acordava de manhã com aquele peso no peito, aquela vontade de não levantar da cama. Mas aí ouvia o choro de um dos gêmeos, ou o João chamando: pai, brinca comigo, e tinha que seguir em frente. Sabe, a Cândida era minha menina manhosa, sempre querendo colo, morria de ciúmes dos meninos. Queria por toda a lei que eu pegasse ela, em vez deles. Olha, tinha sim a dúvida da paternidade. Mas para mim, aquelas crianças eram minhas, e ai de quem falasse que não. Foi a fé em Deus e o amor pelos meus filhos que me deram força para continuar. A mãe, que sempre foi muito devota, me disse uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Meu filho, talvez tudo isso tenha acontecido porque você se afastou da igreja. A gente precisa estar perto de Deus nos bons e nos maus momentos. Ela tinha razão. Fazia anos que eu não pisava numa igreja, a não ser em casamento ou batizado. Resolvi então que era hora de voltar para as missas de domingo. No começo não foi fácil. Levar as crianças pequenas para a igreja. Ave Maria! Mas graças a Deus, a paróquia do Sagrado Coração de Jesus tinha uma salinha para os pequenos. As freiras cuidavam deles durante a missa, ensinando catecismo e histórias da Bíblia. Assim, eu conseguia prestar atenção no que o padre Antônio falava. As palavras dele eram um bálsamo para minha alma ferida. Ele sempre dizia: meus filhos, é nas dificuldades que nossa fé se fortalece. Me diga, minha filha, você acha que eu fiz certo em acolher as crianças como minhas, mesmo sabendo que talvez não fossem meu sangue? Ou devia ter feito o que a dona Zulmira sugeriu e devolvido eles para a safada da Elza, aquela mulher que me traiu e abandonou sem dó nem piedade? Bom, eu fiz o que meu coração mandou. E sabe de uma coisa? Não me arrependo nem um pouquinho. Comecei a rezar o terço toda noite com as crianças antes de dormir. O João,
que já era maiorzinho, até decorou a Ave Maria. A Cândida gostava de segurar o terço da vovó, aquele de contas azuis que ela trouxe de Aparecida. Aos domingos, depois da missa, a gente ficava um pouco na Praça da Matriz. As crianças brincavam no parquinho, tinha balanços, gangorras. A mãe estava certa. Voltar para a igreja me deu um novo ânimo. Sentia que não estava sozinho nessa luta. Tinha Deus, Nossa Senhora, e toda a comunidade da paróquia me apoiando. Bom, a gente sabe que sempre tem um ou outro que só vai para a igreja para fofocar. Mas aí não era um problema meu. Eu ia para rezar. E principalmente pedir uma direção na minha vida. E se eu te contar que até então eu não sabia o que fazer com o dinheiro do meu acerto, era um segredo meu e da mãe. Guardava numa lata de bolacha, escondida bem no fundo do armário da cozinha. Toda noite, antes de dormir, eu rezava pedindo uma luz, uma ideia do que fazer com aquele dinheiro. Foi numa dessas idas à igreja, num domingo de manhã, que tive um pensamento. Veio assim, de repente, enquanto eu estava ajoelhado rezando depois da comunhão. Senti que era a resposta às minhas orações, pois surgiu do nada, como se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido. Lembrei da dona Adelaide, de como era difícil deixar meus filhos lá, e pensei, e se eu fizesse um lugar melhor para as crianças? Foi como se uma luz se acendesse na minha cabeça. Saí da igreja naquele dia com o coração cheio de esperança e a cabeça fervilhando de ideias. Já aconteceu com você? Depois de uma oração, sentir ou ouvir que a resposta chegou assim, coisa que você nem tinha pensado antes? Às vezes parece que Deus fala com a gente de um jeito que a gente nem espera, não é mesmo? Me conta aí nos comentários se você já teve uma experiência parecida. Sua opinião é importante para mim. Naquela mesma tarde, sentei com a mãe e contei meu plano. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de sabedoria e disse: "Meu filho, isso só pode ser coisa de Deus. Vai em frente, que Ele vai te abençoar. Agora vou te contar como foi que abri minha creche. Foi uma loucura, viu? Mas olha, às vezes a gente precisa ser meio maluco mesmo para fazer alguma coisa que preste nessa vida. A mãe, Dona Perpétua do Socorro, me disse bem antes. Quando eu sugeri comprar uma casa para morar com as crianças, foi logo quando trouxe o dinheiro da cidade. A mãe, vendo que eu estava no fundo do poço, por causa da descoberta cruel da safada da Elsa, ela disse: "Meu filho, não precisa se preocupar em comprar casa agora não. Pelo menos enquanto as crianças não crescerem um pouco, vocês ficam aqui comigo." Então eu guardei o dinheiro e combinei com a mãe. Só usaríamos em último caso. A mãe tinha a pensão. Pela morte do pai, ela ainda não tinha se aposentado. E eu, sempre fazendo meus bicos aqui e ali. Aquilo me deu uma ideia. Se eu não precisava gastar com casa, podia investir em algo para ajudar o povo da cidade e ganhar um dinheirinho também. Um dia, andando pela cidade, vi um casarão antigo. Era de madeira, viu? Tava meio caindo aos pedaços, mas o terreno, Ave Maria, era uma bênção de tão grande. Fiquei olhando aquilo e pensei, e se eu fizesse uma creche de verdade aqui? Fui atrás do dono, era o seu Antenor, um velhinho viúvo que mal saía de casa. Disse que precisava vender rápido, porque a filha queria levar ele para morar com ela. O coitado não estava muito bem de saúde. Negociei com ele, expliquei minha ideia. O homem ficou todo animado. "Seu Francisco", ele me disse, "pode ficar com a casa. Fechei o negócio na hora. Não foi caro. Se fosse lá onde morava com a Elsa, com certeza seria 5 vezes mais caro." Peguei mais uma parte do dinheiro do acerto e comecei a reforma. Chamei o Tonho, meu irmão que era bom de carpintaria, para me ajudar. O José também veio, trouxe seus 2 filhos que já eram moços. A gente trocou umas tábuas podres, pintou, invernizou tudo, fizemos um banheiro a mais, deixamos aquela casa uma belezura. No quintal, limpamos tudo. Tinha até umas árvores frutíferas lá no fundo. Fiz um parquinho com balanço, escorregador, tudo que criança gosta. Até uma caixa de areia eu botei, viu? Dentro da casa, dividi os cômodos. Fiz uma sala para os bebês,
outra para as crianças maiores, um refeitório grande, uma cozinha bem equipada, com uns tachos dos grandes para suportar bastante merenda para os pequenos. Aí pensei, agora preciso de gente boa para trabalhar aqui. Mas o dinheiro já estava acabando e eu não podia me dar ao luxo de contratar muita gente. Foi quando tive uma ideia. Por que não pedir ajuda para a família? Falei com a mãe. Mãe, a senhora não quer ser a cozinheira da creche? Ninguém faz comida melhor que a senhora. Ela ficou toda animada com a ideia. Claro, meu filho. Vou fazer umas merendas que essas crianças vão se lambuzar. Depois fui falar com a Rita, minha irmã. Rita, você não quer me ajudar a cuidar das crianças lá na creche? Ela topou na hora, disse que estava preocupada de ficar sem cuidar das minhas crianças. Só que eu sabia que precisava de mais alguém. Foi aí que a Rita me falou da Marinette, uma amiga dela dos tempos de escola. Chico, a Marinette está precisando de emprego. Ela tem jeito com criança, podia ajudar a gente. Conversei com a Marinette e contratei ela. Era o único salário que eu ia ter que pagar no começo. Quando estava tudo pronto, botei um cartaz na frente. Creche Mãe Perpétua. Cuidamos do seu filho como se fosse nosso. Escolhi esse nome em homenagem à minha mãe, claro. As primeiras crianças a frequentar a creche foram as minhas. Imagina se não, né? O João, a Cândida, o Pedro e o Paulo. Eles ficaram todos animados com a ideia de ter um lugar só para eles brincarem. No primeiro dia, apareceram várias mães e pais, mas eles só perguntavam quanto seria e iam embora. Fiquei preocupado, achando que tinha feito besteira. Mas a verdade é que eu não estava cobrando caro. Sabia que o pessoal dali era pobre. Até fiz uma pesquisa para saber quanto era a mensalidade das escolinhas da região para eu poder cobrar um preço justo. Mas aí, no dia seguinte, apareceram 5 crianças. No fim da semana, tinha 12. O povo foi vendo que a creche era boa, que a gente cuidava bem das crianças e foi espalhando a notícia. Deus foi abençoando. Fiz questão de ter tudo certinho. Comida na hora certa, soneca depois do almoço, brincadeiras no parquinho. As crianças adoravam, viu? O meu João, que já era maiorzinho, ficava todo orgulhoso dizendo que o pai dele era o dono da creche. Uma coisa que fiz e que as mães gostaram muito foi mandar bilhetinho todo dia, contando como a criança tinha passado. Lembrei de como eu ficava preocupado quando deixava meus filhos com a dona Adelaide, sem saber direito o que estava acontecendo. Logo a creche ficou famosa na cidade. Em menos de um ano já tinha até lista de espera. Tive que contratar mais gente. As mães trabalhadoras ficavam mais tranquilas, sabendo que os filhos estavam bem cuidados. Uma coisa que me deixou muito feliz foi poder ajudar algumas famílias que não podiam pagar. Tive uma ideia que achei que podia dar certo. Espalhei pela cidade que ia dar 2 vagas de graça por 3 meses. Era um tempo para essas famílias se ajeitarem na vida, sabe? Funcionava assim. A gente escolhia 2 famílias que estavam passando mais necessidade. Elas podiam deixar as crianças na creche de graça por 3 meses. Depois desse tempo, ou elas começavam a pagar, ou a gente passava a vaga para outra família necessitada. No começo, fiquei com medo de não dar certo. Afinal, a gente já estava apertado de dinheiro. Mas sabe que foi a melhor coisa que fiz? As pessoas ficaram sabendo e começaram a falar bem da creche. Diziam que a gente tinha coração. Lembro da primeira família que ajudamos. Era uma moça, a Madalena, que tinha ficado viúva com 2 filhos pequenos. Ela chorou quando eu falei que podia trazer as crianças. Depois dos 3 meses, ela já tinha arrumado um emprego e conseguiu continuar pagando. Lembrava de como foi difícil para mim no começo, quando fiquei sozinho com as crianças. Queria fazer a diferença na vida dessas famílias, dar uma chance para eles se levantarem. E sabe de uma coisa? Ver aquelas crianças felizes, aqueles pais aliviados, era lindo demais. A creche estava indo bem, as famílias adoravam, e a gente seguia fazendo nosso trabalho com muito amor e dedicação. Naquela época, lá pelos anos 70, não tinha tanta regulamentação para creche como tem hoje em dia. Um dia, apareceu uma assistente social da prefeitura. Ela veio dar uma olhada no que a gente estava fazendo, porque tinha ouvido falar bem da creche. Fiquei um pouco nervoso,
mas ela foi bem simpática. Seu Francisco, ela disse, que trabalho bonito o senhor está fazendo aqui. Só vim dar umas orientações para melhorar ainda mais. Ela sugeriu umas coisas simples. Ter um caderninho para anotar as vacinas das crianças, fazer um cardápio variado para as merendas, essas coisas. Nada muito complicado. O importante é que as crianças estejam bem cuidadas e felizes, ela falou. E pelo que estou vendo, isso vocês já fazem com muito carinho. Fiquei aliviado. Não precisava de um monte de papel ou autorização complicada. O que contava mesmo era o cuidado com as crianças. Claro que a gente seguiu as orientações dela. Fizemos até umas melhorias a mais. Pedi para o Tonho fazer umas prateleiras novas para os brinquedos. Organizamos melhor os espaços. As mães ficaram todas contentes quando souberam que até a moça da prefeitura tinha gostado da creche. Naquela época era assim. O que valia mesmo era a boa vontade e o trabalho honesto. A gente fazia o melhor que podia com o que tinha, e as pessoas reconheciam isso. O tempo passou voando, viu? As crianças foram crescendo, a creche prosperando, e a vida foi ficando mais fácil. Eu já estava até me sentindo um homem de negócios, imagine só. Mas aí, num belo dia, quando meus gêmeos já estavam com 5 anos, aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei. Era uma tarde de sexta-feira. Eu tinha ido em casa buscar uns lençóis para os berços da creche. A mãe estava com pressa, dizendo que ia chover e que era para eu correr. Peguei os lençóis e já estava saindo pelo portão quando vi. Meu coração quase parou. Era ela, a Elsa. Sinceramente, achei que nunca mais ia ver aquela mulher na minha frente. Minha pressão deve ter baixado na hora, fiquei até tonto. Ela estava ali, parada, me olhando. E vou te contar, estava bonita demais, toda arrumada, maquiada. Chico, ela disse, se aproximando com aquele cheiro de perfume gostoso. Podemos conversar? Fiquei sem reação, pego de surpresa. Antes que eu pudesse responder, ela já estava entrando, passando bem pertinho de mim. Aquele cheiro dela. Ave Maria, me arrepiei todo. É pecado, eu sei, não devia ter sentido isso, mas sou de carne e osso. Eu estava sozinho em casa. Todos estavam na creche. Ela entrou e foi direto para a sala. Se sentou no sofá, cruzou as pernas, toda elegante. Parecia uma artista de novela. Minha filha, se você me ouviu até aqui, eu agradeço. E se quiser continuar para saber o que a diaba da Elsa fez comigo de novo, escreva nos comentários, parte 2. Uma coisa eu te adianto. As coisas que aconteceram vai te deixar de queixo caído. Não esquece de dar uma olhadinha no link do nosso livrinho dos 100 chás das avós para diversos males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas, para você e toda a sua família. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Fique com Deus.